A gente começa com um assunto polêmico: relações amorosas dentro de uma empresa. O que será que a lei diz sobre isso? Quem conversa com a gente é o advogado trabalhista Bernardo Lago. Tudo bem, Bernardo? Olá, Elaine. É um prazer falar com vocês, né? Esse assunto é bastante polêmico, né? Exatamente. Eu já vou começar perguntando: a empresa pode proibir que as pessoas se relacionem amorosamente? Tipo, alguém se apaixona pelo outro e começa a namorar, casar? Veja bem, Elaine, proibir o relacionamento amoroso, né, entre os funcionários, a empresa definitivamente ela não pode, né? A Constituição é clara que as pessoas não podem ter ofendido a sua vida pessoal, a sua imagem, né? A sua intimidade, a sua liberdade, né? Então, proibir essa questão a empresa não pode, mas ela pode sim utilizar o seu poder diretivo, né? Às vezes para instituir regras internas, né? Que regulamentam determinadas situações, né? Então, obviamente, os casais dentro do ambiente de trabalho, eles não podem agir com exageros, né? Com atitudes desrespeitosas perante os colegas, né? Porque, obviamente, aí a empresa pode fazer determinadas punições, aplicar determinadas punições, né? Pode dar beijo, por exemplo, dentro da empresa? Bom, depende, né? Tudo que for proporcional, né? Digamos, um beijo, por exemplo, como se for um simples cumprimento, né? É uma situação socialmente aceita, né? A gente não pode simplesmente falar, a empresa simplesmente colocar no regulamento interno dela, não pode dar beijo no ambiente de trabalho. A medida e a punição, ela tem que ser proporcional, né? Então, se for um beijo simples, né, como uma forma de cumprimento, eu não vejo nenhum problema, mas obviamente não podem ocorrer exageros, né? Agora, que tipo de informação ou é importante ter um código de conduta para que as pessoas saibam exatamente como proceder? Ah, sim, certamente, né? É fundamental que as empresas elas tenham uma política clara, né, sobre o relacionamento afetivo. Na verdade, o regulamento interno, eu até sugiro para todos os meus clientes, ele deve ser feito para toda e qualquer empresa, mas para regulamentar não somente essas questões do regulamento de um relacionamento dentro da empresa, né? Mas diversas outras questões, como, por exemplo, o comportamento dos seus funcionários perante clientes, né? Ou perante seus superiores, ou perante fornecedores, né? A obrigação do uso de equipamento individual, né? A possibilidade de uso de uniformes, a possibilidade de uso de telefones celulares, enfim, uma infinidade de regras internas que podem e devem ser instituídas, né? As empresas devem fazer isso. Então, dentro do seu regulamento interno, ela pode sim colocar regras relacionadas a essa questão do relacionamento entre seus empregados, mas de uma forma proporcional também e sem exageros. Então, as duas partes elas precisam de ter um mínimo de bom senso, né? Agora, e quando for, por exemplo, situações de hierarquia, sei lá, o diretor se apaixona pela, sei lá, secretária. Isso pode acabar causando, às vezes, alguns problemas, né? Pode ter o risco de estar beneficiando ou não. Como lidar com isso tudo dentro da lei? Essa questão é bastante complexa, né? Porque isso pode interferir até na produtividade de toda a equipe, né? E gerar até um prejuízo para a empresa como um todo, porque ofenderia ali a questão da meritocracia, né? Será que essa pessoa, a subordinada, ela está sendo beneficiada exclusivamente por causa do relacionamento amoroso? Porque se esse for o critério, se esse for o objetivo, essa não é uma questão democrática, né? Então, o empregador, né, ele deve sim coibir esse tipo de situação. Às vezes a gente faz a sugestão de, se for possível, né,
de separar esse casal, né? Às vezes colocar em departamento diferente ou em equipes diferentes, né? Mas essas situações de simplesmente beneficiamento, e às vezes nem só beneficiamento, né? Às vezes a gente pode falar até uma questão de coerção, né? Uma questão, às vezes, até de um assédio, a gente vê relacionamentos abusivos, né? Então, uma infinidade de situações, elas podem ocorrer nesse sentido, né? E certamente o empregador, ele deve coibir toda e qualquer situação que vai ofender a produtividade, a lucratividade da sua empresa, né? Então, é uma prática que ela, de fato, ela não pode e não deve ocorrer. Estava me lembrando agora que eu vi num filme, eu acho que era FBI, alguma coisa assim, que se formassem casais, eles tinham como conduta que ir até o RH e informar que eles estavam juntos. Existe isso aqui no Brasil ou nada a ver? Sim, porque a empresa pode inclusive colocar no seu regulamento interno, né, essa situação lá. Se está ocorrendo um relacionamento entre os casais, a gente precisa de saber, porque se for o caso, a gente separa, coloca em equipe diferente, né? A empresa tem esse direito, né, de preocupar-se, às vezes, ali com a própria produtividade do casal, ou preocupar, às vezes, até com a imagem dela mesmo, né? Se o casal ali às vezes exceder em determinada situação que pode gerar prejuízo à empresa, né? Obviamente, se ele excede dentro da empresa, ela pode dispensá-lo ali por justa causa, né? A observar uma gradação de penalidades, né? Então, dentro do regulamento interno, a gente precisa de ter ali algumas condutas que são aceitáveis e aquelas que são inaceitáveis, né? E sempre que ocorrer exagero, né, do casal, de namorados ou de cônjuges, né, dentro da empresa, e se ocorrer, observar a proporcionalidade e aplicar a penalidade, né? Seja uma advertência por escrito, a depender do ato, seja uma suspensão, né? E a depender do histórico de punições ali leves, né? Até uma dispensa por justa causa. Mas, obviamente, se for uma questão, uma incontinência de conduta, né? Um mau procedimento, uma coisa absurda que ocorrer, obviamente a empresa pode dispensar por justa causa diretamente. Existem casos, eu conheço pessoas que passaram por isso, que se casaram e imediatamente uma das pessoas foi desligada da empresa. Sem nenhuma informação dizendo, porque caiu produtividade ou alguma coisa assim. Isso pode acontecer normal ou a pessoa pode tentar descobrir ou buscar algum direito porque justamente foi logo depois que se casou? Bom, essa questão é o direito potestativo ali do empregador, né? Ele pode dispensar quem ele quiser, a hora que ele quiser, né? Não da forma como quiser, mas ele não precisa de apresentar a justificativa para o seu empregado, o motivo pelo qual ele está dispensando. Se for uma dispensa sem justa causa, ele tem que dispensar, pagar as parcelas rescisórias, né, observar todas as suas obrigações e não precisa de explicar o motivo pelo qual ele está realizando aquela dispensa, né? Dentro do seu conhecimento, da sua experiência, acontece muito das empresas, embora não poderem bloquear isso, mas não gostarem quando funcionários começam a ter um relacionamento amoroso? Bom, o judiciário está abarrotado de leads nesse sentido, né? Certamente algumas empresas, elas simplesmente não aceitam, né? E às vezes elas podem colocar ali no seu regulamento interno, às vezes até de uma forma um tanto quanto intransigente. Esse regulamento interno ele pode ser, inclusive, essa regra, ela pode ser desconstituída na justiça, né? Quando ofender a liberdade individual, né? Ali do empregado, né? Mas a gente sabe na prática que várias empresas não gostam e simplesmente não aceitam, né? Então, é uma questão um tanto quanto complicada, né? Não é uma questão tão simples assim. Tá certo, Bernardo. Muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.